Seja muito bem-vindo a mais uma oração aqui no nosso canal. Neste dia falaremos sobre esperança. Falaremos também sobre força. A Bíblia nos fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos falando de uma força que não é comum, de uma força que é sobrenatural. O apóstolo Paulo ele chega a afirmar que quando ele está fraco, aí que ele está forte, porque o Senhor é quem o fortalece. Então nós vamos entender como é que funciona essa força e qual que é o poder da esperança no nosso dia a dia para que nós possamos conduzir as nossas vidas. Nós vamos ministrar a palavra, depois nós vamos ter um tempo breve de oração. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se já, marque o sininho, deixe também o teu joinha neste vídeo e não se esqueça, em especial, em deixar os teus pedidos de oração. Romanos capítulo número 15, versículo número 13, diz bem assim: e o Deus da esperança, que Deus que é, irmãos? O Deus da esperança, vos encha de todo o gozo e paz. Em algumas traduções está escrito que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, para transbordar. O que é o transbordar? O transbordar é quando eu recebo uma porção além daquela que eu suporto conter em mim. Quando a Bíblia fala sobre transbordar, significa que me é dado uma porção, eu estou recebendo uma porção para que eu compartilhe com as demais pessoas. Em vários momentos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos conduz para que nós sejamos pessoas generosas, pessoas doadoras, pessoas que compartilham. Nós precisamos trazer esse princípio para nós, porque a lei da colheita está diretamente associada àquilo que eu semeio. E Deus conhece o sentimento do meu coração. Agora, quando eu trabalho no meu sentimento para que eu tenha um sentimento de doador, daquele que compartilha, de uma pessoa que não é egoísta, mas que tem prazer no dividir, o que acontece? Deus me dá uma porção além daquela que eu preciso. Amém? E eu, então, posso compartilhar com os demais, porque está o quê? Transbordando. Vamos voltar ao texto? Vamos reler desde o início. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Você está entendendo como é que isso acontece? Através da nossa fé. É a nossa confiança nele. Para que vocês transbordem de quê? De esperança. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Olha, Deus. O inimigo da nossa alma, o diabo, que é o inimigo da nossa alma, ele é altamente qualificado, altamente preparado, treinado. Há milhares de anos ele atua em relação aos homens para usar as adversidades, os problemas do dia a dia, problemas grandes e problemas também muitas vezes pequenos, coisas do dia a dia, pequenas coisas, pequenos transtornos. Com que objetivo que ele utiliza isso? Ele usa esses pequenos transtornos ou grandes problemas com o objetivo de nos encher de algumas mentiras. O Senhor Jesus, ele disse, o diabo, ele é o quê? O pai da mentira. E o que ele quer através dessas mentiras? Ele quer nos colocar rótulos, nos rotular e nos fazer vestir roupas que não nos cabem mais. O que é um rótulo? Quando alguém te chama, por exemplo, de incapaz. Quando alguém diz que determinada situação não é para você. Quando a pessoa começa a te rotular no sentido de te definir de uma forma que te denigra. Quando as pessoas te enchem de acusações, de coisas que muitas vezes nem são verdades. Quando dizem para você, por exemplo, assim, você é infiel.
Então, às vezes, uma mulher muito ciumenta ou um homem muito ciumento entra num relacionamento e a sua insegurança faz com que essa pessoa, ela no relacionamento, ela tente controlar o outro. E aponta o dedo e fala, você é infiel. Mas não é que o outro seja infiel, a fraqueza, a fragilidade dela é que impõe um rótulo ao outro. E o julga, sem muitas vezes o ser. E o define o outro. Por quê? Porque não tem segurança em si mesmo. Agora, nesse caso que eu estou dando, esse exemplo, é uma verdade ou uma mentira? O outro é fiel, o outro não fez nada. Mas a pessoa, na sua insegurança, começa a rotular a outra pessoa, porque não consegue confiar. Você já viu isso? Isso muitas vezes acontece. A pessoa, então, do outro lado, não fez absolutamente nada, mas recebe um rótulo mentiroso sobre si. E qual que é o desafio? Não acreditar. Porque o diabo, ele vem nos rotular com o objetivo de nos conduzir a algo. Isso é muito sério que nós estamos falando aqui, irmãos. E quando surge uma adversidade, quando nos é colocado um rótulo, o que a pessoa muitas vezes acaba fazendo? Aceitando aquilo que lhe é dito repetidamente, várias vezes. E muitas vezes acaba o quê? Se entregando àquela mentira. Alguém diz para a pessoa, você é incapaz nisso que você está fazendo no teu trabalho. E você não vai dar certo nesse lugar. Por quê? Porque surgiu um pequeno problema. O diabo começa a trazer essa mentira no interior da pessoa. O que a pessoa faz? Começa a se alimentar dessa mentira. E de um pequeno problema, de uma pequena situação que aconteceu, dentro da pessoa mesmo, aquilo começa a ficar gigantesco. E a pessoa começa a perder a esperança a respeito do seu trabalho. Até ontem, sonhava em crescer, em uma promoção, em permanecer ali no trabalho por muito tempo, mas o diabo pega um pequeno probleminha e transforma em um mundo de problemas. E eu me encho o quê? De uma desesperança. Antes chegava no trabalho, né? Como dizem por aí brincando, cabeça para cima, peito estufado e vamos que vamos. Agora a gente começa a chegar cabisbaixo, começa a falar mais baixo, começa a ficar receoso de receber outras responsabilidades, começa a se esconder, andar pelos cantos. Antes queria ser um diferencial lá dentro, agora que só quer ser mais um. O brilho vai se perdendo. Porque um pequeno problema, uma pequena situação, o diabo começou a potencializar no coração, nos sentimentos de que era incapaz, aceitou esse rótulo, vestiu esse rótulo, vestiu essas vestes que não lhe cabiam mais. E nós muitas vezes abraçamos uma mentira. Nós vivemos tempos muito desafiadores. Muito desafiadores. Por conta da pandemia, por conta de tudo que está acontecendo na economia mundial e nacional. Desafios que nós estamos tendo a nível de saúde. Conflitos dentro de casa por conta do nível de relacionamento que nós estamos tendo, talvez como nunca dentro do nosso lar. E o que acontece muitas vezes conosco? Nós começamos a duvidar de que é possível termos paz, de que é possível termos esperança de dias melhores. E nós não estamos considerando que existe uma batalha, que nós vivemos em meio a uma batalha e que essa batalha ela acontece a nível da nossa mente e a nível das nossas emoções. É a nossa mente e as nossas emoções. Satanás, ele planta nos nossos pensamentos, ele semeia lá, é na nossa alma que ele age. Agora, quando nós alimentamos essa mentira, essa semente mentirosa, nós colhemos diretamente no nosso sentimento. Então, o que a gente faz? A gente desiste de acreditar em um futuro de paz. A gente desiste de acreditar na promessa de Deus. Então, no caso, por exemplo, a gente estava falando da pessoa ciumenta. Aquele que está lá coado, tudo que ele quer é um relacionamento cristão. Mas ele abraça uma mentira
e ele começa a desistir de um relacionamento feliz. Talvez ele abra mão até da própria fidelidade. Por quê? Porque o outro rotulou. Porque o inimigo usa de palavras mentirosas para construir uma realidade. O nosso inimigo não brinca. Ele não quer só contar uma mentirinha. Não é só te pregar uma peça e depois rir de você, rir de mim. Não, irmãos. Ele quer que, através da mentira que ele nos conta, que nós construamos uma realidade. Ele quer nos convencer de algo. Ou ele quer, através da mentira que nos é contada, quando a gente começa a regar essa semente da mentira no nosso coração, o que ele quer que a gente faça? Que a gente destrua um futuro que nos havia sido prometido. Ele quer que a gente abrace a desesperança em cima de uma palavra de esperança que Deus nos havia dado. Você veja, por exemplo, com Adão e com Eva. Eles estavam no paraíso. O que Deus falou para Adão? Não comam do fruto da árvore da vida. Por quê? Deus foi claro. Certamente morrereis. O que a serpente falou? Deus não quer que você coma, porque se você comer, você saberá de todas as coisas. Olha que mentira. Se Deus vinha todos os dias ao Éden para conversar face a face com Adão e falar com Adão a respeito de todas as coisas, não era a árvore que traria para Adão entendimento. Quem estava dando entendimento para Adão de todas as coisas era o próprio Deus. E o que o diabo fez com Adão? O corrompeu nos seus valores. Ele abraçou aquela mentira. E Deus havia dado para Adão o quê? O Éden, o paraíso. E naquele momento, Adão, com as suas próprias mãos, destrói o seu presente e compromete o seu futuro. E traz maldição para toda a sua vida, traz maldição para a sua família. Por quê? Porque abraçou uma mentira. Agora, Satanás o que fez? Fez com que Adão se movesse conforme a mentira. Veja Judas. Qual foi a mentira que Judas colocou no coração que o diabo colocou no coração de Judas, que fez com que Judas traísse a Cristo? Judas, que andava lado a lado com Jesus, por 3 anos andou com Jesus, vivenciou coisas maravilhosas com Cristo, era ministrado na palavra todos os dias, mas de alguma forma, em algum momento, Satanás conseguiu colocar sentimentos no coração de Judas. Judas semeou esse coração. E Judas, ao invés de se mover com a palavra a qual ele era ministrado todos os dias, ele preferiu se mover conforme a mentira que o diabo também dia e noite colocava no coração dele. Houve um momento que Judas teve que fazer uma escolha. Eu vou semear a verdade, que é a semente que provém das palavras de Cristo? Ou vou semear no meu interior a mentira, que são as palavras que vêm da boca do inimigo dia e noite ministrando a mim também? Eu estou em meio a uma batalha. Ele fez uma escolha. Ele optou pela mentira. Palavra de Cristo, repito, Satanás é mentiroso e pai da mentira. E nós, repito, muitas vezes não estamos compreendendo que existe sim uma batalha. Que nós estamos em meio a uma guerra e essa guerra acontece na nossa mente e nos nossos sentimentos. Em Romanos, no capítulo de número 15, versículo de número 1, nós lemos há pouco o versículo de número 13, vamos ler o versículo de número 1, palavras do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Preste bem atenção, diz assim: ora, nós que somos fortes, preste bem atenção, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Nós que somos fortes devemos fazer o quê? Suportar as debilidades. Vamos ler em outra tradução, diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos.
O apóstolo Paulo, ele é enfático ao dizer sobre a nossa força. Ele não hesita em colocar uma responsabilidade sobre mim e sobre você, pelas fraquezas daqueles que são fracos. Por quê? Porque Paulo, ele compreende que o Deus da esperança, que nós lemos no primeiro versículo aqui de hoje, que o Deus da esperança é quem nos enche, que é pela fé e pelo poder do Espírito Santo que somos capacitados para vencer o quê? As nossas fragilidades interiores, como por exemplo a nossa ansiedade, a nossa depressão, as nossas preocupações a respeito do amanhã. Somente pela fé a nossa força é trazida à existência. Você entende? Assim como o inimigo nos conduz à mentira, à destruição, a nossa fé nos conduz a trazer à existência aquilo que não existe. E essa fé, ela nos fortalece para que possamos lidar, irmãos, para que possamos administrar e para que possamos vencer os nossos sentimentos e as nossas emoções. Por mais desafiadores que os nossos sentimentos estejam hoje, e por mais desafiadores que sejam as emoções, que nós estejamos travando uma luta contra elas no dia de hoje. O apóstolo Paulo, ele não está fazendo uma pergunta. Ele afirma: nós que somos fortes. É um dever e não uma opção. Devemos suportar a fraqueza dos fracos. Veja que nós temos um desafio de ir além da nossa própria vida. Que nós precisamos abraçar a esperança, não só para nós não sucumbirmos à mentira, não só para nós não abraçarmos sentimentos errados e não nutrirmos sentimentos errados e caímos, mas precisamos abraçar a esperança para que também nós mantenhamos os demais, aqueles que estão ao nosso derredor, firmes também. Nós temos o quê? Essa responsabilidade. Se recebemos a responsabilidade de darmos suportes àqueles que são fracos, o que isso significa? O que a gente pode trazer como entendimento disso? Se eu tenho a responsabilidade de cuidar de quem é fraco, o que eu posso entender? Significa imediatamente que eu tenho sim essa força que me é afirmada por Paulo para vencer toda a mentira da fraqueza, toda a mentira da insegurança. Que tudo isso está debaixo dos nossos pés. Que nós temos a autoridade contra a fraqueza e contra a desesperança. Essa é a grande notícia no dia de hoje. De que você é capaz, Deus o capacita, dia a dia, a sentir alegria em um cenário de tristeza. A ter esperança em um cenário de desesperança, de desilusão, talvez até mesmo de desespero. E quem nos capacita para isso? O poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus que está onde? Segundo a própria palavra, o Espírito Santo de Deus que está em mim e que está em você. Você entende isso? O que nós precisamos fazer então, irmãos? Colocar as nossas expectativas naquilo que Deus pode fazer. Quando nós olhamos muitas vezes para os desafios do dia a dia, e diante do desafio eu olho para as minhas capacitações humanas, eu olho para a minha limitação atual, eu olho para as minhas habilidades deste momento, muitas vezes a desesperança vem sobre mim. Mas quando eu olho para os meus desafios de hoje, e eu olho para Deus, para o poder dele, para a força dele, para as habilidades de Deus, para a capacidade de Deus, aí eu me encho de esperança. Porque aí eu sei de quão forte que o meu Deus é. O que Davi disse diante do gigante Golias?
Davi olhou para aquele gigante e falou: tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha só um pequeno estilingue, na verdade era uma funda e 5 pedras. Ele olhava para um homem com uma espada gigantesca, uma lança gigantesca. Ele mesmo era um gigante. Ele olhou para tudo aquilo, era tudo um grande desafio. Um desafio grande demais, enorme. Mas o que ele diz? Tu vens com toda essa grandeza, com todos esses problemas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi estava fazendo? Uma comparação. Todos estavam temendo aquele gigante. Por quê? Porque estavam olhando para si mesmos, para a sua condição natural. Agora, o que Davi fez? Davi olhou para Deus. E quando Davi olhou para Deus, ele falou: ixi, esse gigante nem tem chance. E Deus vai te dar essa fé, Deus vai te dar essa esperança, Deus vai te dar essa força, para que você olhe para os seus desafios, para as tuas lutas, para as tuas dificuldades, e você diga como Davi: nem tem chance. Problema, você vem contra mim com contas, com problemas de saúde, com confusão, com briga, com perseguição, com difamação, com dificuldades financeiras, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque é o Senhor nosso Deus que vai nos conduzir em um processo de vitória em nome de Jesus. Davi não ficou paralisado, Davi se moveu cheio de esperança, cheio de fé e na alegria de que haveria para ele um bom futuro. E ali no campo de batalha, Deus lhe deu a vitória. E hoje o Senhor quer nos conduzir para o campo de batalha, porque Deus tem vitória para as nossas vidas. Amém? Deus é quem vai te capacitar. Essa força, essa alegria, essa paz não vem de nós mesmos. Vem do Senhor, do Espírito de Deus que está em nós. Vem do alto para nós. Vem do Espírito para nós. Hoje eu quero te fazer um convite, para que na tua oração você estabeleça um diálogo com Deus. E que você faça uma pergunta para o Senhor hoje. E Ele vai te responder. Você vai perguntar e vai se silenciar para que Ele te dirija. Que você pergunte assim para Deus: Pai, quais pensamentos eu devo regar na minha vida? E quais pensamentos eu preciso jogar fora? Lutar contra eles. Diga assim para Deus: Pai, me ajuda a regar os pensamentos que vão gerar bons frutos. Que vão gerar bons frutos nos meus sentimentos. Me ajuda, meu Deus, a ouvir e crer. A ouvir e crer. Somente e apenas no que o Senhor diz para mim. E somente naquilo que o Senhor diz sobre mim. Ore comigo nesse momento, querido. Declare assim: eu consigo combater o ataque nos meus pensamentos, lidar com as minhas emoções e os meus sentimentos e sentir a alegria e esperança que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor estenda as mãos sobre ti e tenha misericórdia de ti. Como servo e ministro do Deus vivo, eu te abençoo, a você, a tua casa e a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Deus o abençoe, encha-se dessa esperança e desta alegria. Há bom futuro para você. Compartilhe essa mensagem de esperança com todas as pessoas que você puder. Deus abençoe.